Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez é pastor Luciano. Eu quero fazer uma meditação com você nesse dia, com o tema Avidez pela Palavra. O texto que eu quero ler está em Atos dos Apóstolos 17:11, que diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Queridos, eu quero te dizer nesta manhã que esse texto nos ensina algumas coisas importantes. Quando eu li esse texto, nós podemos observar Paulo relatando duas cidades a qual ele havia ministrado a palavra. Duas cidades com dois tipos de cristãos, duas cidades, duas igrejas com dois tipos de reações concernente à palavra de Deus que Paulo pregava. E nós sabemos muito bem que Paulo falava de Jesus, expondo as escrituras, e mostrava àqueles que o ouviam aquilo que estava escrito nas profecias a respeito de Jesus. Mas Paulo vai ter uma surpresa diante de duas cidades, de duas igrejas. Paulo diz que quando ele passou por Tessalônica, foram poucos os que aceitaram a palavra. Paulo então está dizendo que Tessalônica, os irmãos eram desinteressados pela palavra, desinteressados pelas profecias, pelas revelações bíblicas. Mas Paulo também vai citar no texto que os irmãos de Bereia eram diferentes. Lá ele diz: olha, os de Bereia foram muitos os que creram, muitas mulheres e muitos homens. Mas, por que Bereia era assim? Nós lemos no texto acima, Bereia era uma igreja que tinha uma avidez pela palavra. Eles tinham avidez, no grego significa desejo inflamado, intenso, intensidade. Os irmãos de Bereia, eles são diferentes porque tinham disposição, porque eram inflamados, porque eram crentes interessados, diferente de Tessalônica, aonde o desinteresse imperava. Em Bereia, os irmãos tinham todo interesse pela palavra. Pois bem, quando Paulo elogia a igreja de Bereia, ele está os elogiando por duas coisas. Primeiro, porque eles recebiam a palavra com avidez, que eu já te disse, com intensidade, com desejo inflamado. E segundo, porque eles examinavam as escrituras todos os dias. Os irmãos de Bereia eram nobres no sentido de que eles tinham um caráter mais refinado e eram instruídos em todas as relações das escrituras. Eles buscavam entender, eles buscavam interpretar, eles buscavam não ter dúvidas. É importante que nós tenhamos avidez, porque Paulo diz que quando os irmãos de Bereia recebiam a palavra, eles buscavam examinar para buscar o quê? O conhecimento profundo e não serem enganados. Eles queriam entender as revelações que Paulo falava sobre Cristo. Aqui então nós vamos ver um importante exemplo dos irmãos de Bereia. Porque os irmãos bereanos, eles eram irmãos que tinham desejo de ser educados em relação às escrituras. Eles não tinham as escrituras somente como um livro a ser lido, mas eles tinham as escrituras como um código, como um livro de regra, para que eles não fossem enganados e não fossem levados a qualquer vento de doutrina.
Assim como na época do apóstolo Paulo já existiam falsos mestres, falsos pastores, nos nossos dias é importante que você que me ouve estude a palavra com avidez, para que você não seja engodado, para que você não seja enganado, para que você não seja deturpado daquilo que é a verdade. Devemos ler a palavra, mas devemos nos instruir com relação à palavra e não aceitar qualquer palavra que venha ao nosso encontro. Precisamos nesta manhã nos inteirar mais da palavra, nos alicerçar mais na palavra, buscar ter fé na palavra e conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, para que nós sejamos fortalecidos, como está escrito em 1 Coríntios 1:5. Que sejamos nobres, que sejamos ávidos como os irmãos de Bereia, para que busquemos ter o caráter cheio de conhecimento e de revelação em relação a Cristo. Que neste dia você seja intenso, que você seja inflamado em buscar a palavra de Deus, que você tenha desejo de ser inflamado por ela, e faça neste dia uma oração, agradecendo a Deus pela palavra, pois pela palavra você será levado a ter fé em Cristo Jesus. Que você ore nesta manhã e peça a Deus que Ele te leve a meditar, a buscar mais da palavra, pois a palavra vai mostrar a vontade de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe nesse dia, que você seja um crente bereano, um crente que tenha avidez pela palavra, avidez, desejo inflamado e intenso em conhecer a palavra. Que Deus te abençoe, um bom dia e vamos juntos conhecer a palavra de Deus. Continue assistindo os vídeos, dê o seu like, distribua esse vídeo, compartilhe com muitas pessoas e vamos levar os ensinamentos àqueles que gostam e que estão inflamados em aprender a palavra. Deus abençoe, um bom dia, até a próxima, em nome de Jesus.